Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco de geometria não euclidiana, certo? Na verdade eu vou contar nesse vídeo um pouco da história da geometria não euclidiana, como foi que ela surgiu, certo? E talvez nos vídeos futuros eu fale um pouco mais de cada uma delas, certo? Que seria a geometria elíptica e a geometria hiperbólica, certo? Então, mas esse vídeo aqui é mais um contexto histórico, não vou entrar em muitos detalhes, certo? Então, o que acontece? Para falar de geometria não euclidiana, a gente precisa, na verdade, falar um pouco da geometria euclidiana, certo? Que é a geometria clássica que a gente aprende lá no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente já sabe desde sempre, né? Então, o que acontece? A geometria euclidiana, ela se baseia, na verdade, nos chamados postulados de Euclides, certo? Euclides foi um matemático grego, certo? E uma das coisas que ele fez, que ele deixou como legado para o mundo, foi os elementos de Euclides. Certo? Foi, na verdade, uma coleção de livros que ele escreveu, certo? Onde ele reunia todo o conhecimento matemático que existia até o momento no mundo e organizava de forma meio sistemática, né? E ele queria desenvolver a matemática de forma axiomática, ou seja, ele definia as coisas, os conceitos primitivos, os axiomas e os postulados, e então ele tentava demonstrar tudo usando lógica matemática a partir dessas verdades que ele tomava como básicas, né? Então, então para a geometria plana, ele tinha esses 5 postulados, certo? Que era o seguinte, né? Primeiro postulado, dado 2 pontos distintos, existe um único segmento de reta que liga esses 2 pontos. Isso é bem intuitivo, né? E bem aceitável de aceitar. Se você pega 2 pontos, você realmente tem... Foi aqui. Você tem 2 pontos aqui. Você se convence facilmente que existe uma reta ligando eles. Olha que reta feia que eu fiz. Eu sou péssimo desenho. E que essa reta é única, né? Não tem como você passar 2 retas distintas passando por esses 2 pontos, certo? E isso é um conceito que isso é uma noção que a gente tem da vivência do mundo que a gente tem, né? Mas enfim, então esse postulado parece bem razoável. O segundo postulado é que um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente. Por exemplo, posso pegar esse segmento de reta torto que eu fiz aqui e querer prolongar ele até onde quiser, certo? É indefinido, ou seja, a reta é infinita, certo? Também é algo bem razoável de se esperar, certo? Então, o terceiro postulado basicamente diz que eu posso traçar qualquer ciclo de qualquer raio, qualquer centro, certo? Dado qualquer ponto e uma distância, eu consigo traçar uma circunferência com centro nesse ponto que eu fixei e com o raio que é a distância dada, certo? Você pode fazer isso usando um compasso, certo? Isso também é algo postulado por ele. Também é bem razoável isso, certo? O quarto postulado diria o seguinte, né? Diria que ângulos retos são congruentes, todos os ângulos retos, né? Só lembrando o que é um ângulo reto, certo? O ângulo reto, ângulo de 90 graus, né? Ele diz que basicamente está dizendo que todos os ângulos de 90 graus são iguais, o que parece bem razoável também, né? Certo? E o quinto e último postulado, que é o que incitou toda essa problemática que acabou dando origem à geometria não euclidiana, né? Que é o chamado postulado das paralelas. Certo? Deixa eu ler aqui. O postulado, da maneira como Euclides enunciou, diz o seguinte, né? Que se 2 retas se intersectam em uma terceira reta, de maneira que os ângulos internos de um dos lados é menor que 2 ângulos retos, perdão, a soma dos ângulos, então essas 2 retas se intersectam desse lado, certo? O que ele está dizendo aqui? Deixa eu fazer um desenho aqui embaixo. Você está com 2 retas, deixa eu desenhar qualquer coisa. 2 retas que eu estou escrevendo de preto, que intersectam uma terceira reta que está aqui em azul, certo? E aí você tem esses ângulos aqui, certo? Claro, você também tem esses ângulos aqui, desse outro lado, mas o que ele está dizendo é que se para um dos lados dessa reta azul, dessa terceira reta,
a soma desse ângulo com esse ângulo for menor que dois ângulos retos, ou seja, 180 graus, essas retas aqui vão se intersectar em algum ponto mais lá para frente. É isso que está dizendo. Certo? Se eu prolongar essas duas retas aqui... que prolongamento horrível. Enfim, eu fiz retas quatro para elas. Deixa eu fazer um desenho melhor. Certo? Assim. E assim. Certo? Aqui tá melhor desenhado, né? Porque agora tá bem claro que esse ângulo, somado com esse ângulo, é menor que dois ângulos retos, certo? E aí, se você prolongar essas duas retas, elas vão se intersectar em ponto. Certo? É isso que está dizendo o postulado, certo? O quinto postulado de Euclides, que é o postulado das paralelas, certo? Esse postulado, na verdade, é mais conhecido assim, atualmente com outra formulação, que é esse axioma de Playfair. Eu não sei se a pronúncia correta desse cara é isso. Mas, enfim, uma outra formulação, ou seja, uma maneira equivalente de dizer isso, é que, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela à reta dada, passando pelo ponto dado, certo? Então, se você pega uma reta e um ponto fora dela, você consegue traçar uma única reta, que é paralela. Eu sou horrível em desenho, cara. Você tem uma reta R e um ponto P dado, você consegue traçar uma reta R', que é paralela à reta dada, passando pelo ponto designado, certo? Se eu soubesse fazer um desenho bonito. Eu devia estar... Se tivesse uma régua, seria melhor, né? Mas, enfim. Qual o problema com esse postulado aqui ele também é bem intuitivo, certo? Bastante intuitivo. A gente acredita nisso, na nossa vivência que a gente tem no nosso mundo, certo? O problema é que, da maneira como Euclides anunciou, voltando aqui para o quinto postulado, se você comparar com os outros quatro primeiros, os quatro primeiros são bem simples, né, de enunciar, certo? Só o terceiro que é um pouco mais longo, um pouco mais complicado, mas eles são bem simples. E o quinto postulado parece um pouco mais complexo, do que os outros quatro. E aí, os matemáticos, eles na verdade acreditavam que esse quinto postulado não era um postulado, certo? Ele, na verdade, dava para provar o quinto postulado a partir dos quatro primeiros. Ou seja, se você assume que 1, 2, 3 e 4 são verdade, e você usa argumentos lógicos e precisos, você consegue concluir o quinto postulado, certo? Então, o quinto postulado não seria um postulado, ele seria um teorema, né, nessa teoria axiomática proposta pelo Euclides, certo? Só que o próprio Euclides não conseguiu provar isso, então ele botou como postulado, certo? E aí é que entra toda a questão, né? Que passaram-se séculos e milênios de matemáticos tentando provar que esse postulado, na verdade, era um teorema, que dava para demonstrar ele a partir dos outros quatro axiomas e usando a lógica matemática, certo? E o resultado disso tudo é o que levou ao surgimento, certo, das geometrias não euclidianas, certo? E aí eu elaborei aqui um pouco da timeline do que aconteceu, certo? Tá, não foi aqui. Mais ou menos pelo século IV, né, antes de Cristo, o Euclides escreveu os elementos. Aí foi toda essa história que eu já comentei aqui, certo? E aí, mais ou menos pelo século XI, teve um matemático persa chamado Omar Khayyam, certo? Que ele trabalhou em cima do postulado de Euclides para tentar provar ele, certo? Foi um dos caras que trabalhou nisso, tentando demonstrar que o quinto postulado era, na verdade, um teorema, não um postulado, certo? E aí ele veio com, na verdade, uma caracterização, né? Ele chegou dizendo o seguinte, que se duas retas convergentes se intersectam, é impossível elas divergirem na direção em que convergem, certo? Isso é bem intuitivo, né? Se você tem duas... Voltando aqui para esse desenho aqui, né? Cadê o desenho que eu fiz bonitinho? Essas duas retas em preto aqui são convergentes. Elas vão convergir, ou seja, se intersectar nesse ponto P. E com o postulado como é que é o nome do cara? Kleiman, algo assim. O que o postulado dele estava dizendo é que se duas retas se intersectam de um lado,
elas não podem divergir desse lado, certo? Elas vão divergir para o outro lado, certo? Desse lado aqui elas divergem. Para cá não tem como elas divergir, certo? Divergir é não se encontrar, né, no caso. E aí, então, ele tava com essa formulação. Então, usando isso, ele conseguiu provar o postulado das paralelas, certo? O problema é que, na verdade, isso é equivalente ao postulado das paralelas, certo? São coisas equivalentes. Então, ele não provou o postulado como uma consequência dos quatro axiomas anteriores. Ele só, partindo de uma premissa que ele achava que é independente, chegou no postulado das paralelas, só que essa premissa era, na verdade, equivalente, certo? Pois bem, mas continuando a história aí, o que acontece é que, bom, como foi que o Caimí, ele trabalhou? Ele trabalhou em cima do que hoje as pessoas conhecem como quadrilátero de Sacchari, certo? Sacchari, também não sei pronunciar, é um matemático italiano, provavelmente Sacchari, enfim, lá mais ou menos pelo século XVIII, certo? Esse matemático, ele trabalhou com esse quadrilátero, que foi o mesmo tipo de figura que o Omar trabalhou, certo? E o que é esse quadrilátero? Você tem três tipos, certo? É basicamente um quadrilátero que tem dois ângulos retos, certo? Você tem uma base, você tem dois lados que são perpendiculares à base, certo? Só que o lado de cima não necessariamente precisa ser perpendicular, né? No caso em que o lado de cima também forma dois ângulos retos, você está com a geometria euclidiana, certo? Mas pode acontecer que os lados, esses lados se encontrem com o lado de cima, certo? Em ângulos obtusos, certo? Maiores que 90 graus, cada um, certo? Isso corresponde ao que a gente chama de geometria elíptica atualmente, certo? Eu vou já explicar com mais detalhes isso, certo? E tem o terceiro caso em que, na verdade, os ângulos, os dois lados verticais intersectam o lado de cima em ângulos acutângulos, né? Menores que 90 graus. Isso corresponde ao que a gente entende hoje como geometria hiperbólica, certo? O que foi que aconteceu? Na verdade, tanto o Omar quanto o Sacchari, eles provaram que esse caso aqui é impossível. Impossível. Certo? Eles queriam concluir que só era possível a geometria euclidiana, certo? Obviamente eles não chamavam dessa maneira assim, estou usando uma linguagem moderna de hoje, né? Eles queriam provar que só existia o caso 1. Eles conseguiram eliminar o caso 2, que seria a geometria elíptica. Não conseguiram, entretanto, eliminar o caso 3, que seria correspondente à geometria hiperbólica, certo? Por que eles conseguiram eliminar esse caso? Porque, na verdade, os quatro axiomas de Euclides, se você pega os quatro axiomas de Euclides e substitui o quinto axioma por outro axioma, certo? Você consegue obter a geometria hiperbólica, mas você não consegue obter geometria elíptica, certo? Para obter geometria elíptica, você tem que mudar também um dos quatro axiomas lá, que seria esse de prolongamento de retas, certo? Tem que trocar esse axioma de que você pode prolongar um segmento indefinidamente e trocar por algo um pouco mais fraco, quer dizer que retas são ilimitadas, certo? Mas enfim, por isso que eles conseguiram provar que é impossível esse caso aqui, certo? Porque não é compatível com os axiomas de Euclides que eles já tinham, os quatro primeiros, certo? Mas eles não conseguiram eliminar a terceira hipótese, que seria correspondente à geometria hiperbólica, certo? Na verdade, o Sacchari, se eu não me engano, ele achava que tinha uma demonstração, mas estava incorreta, certo? E aí o que acontece? Alguns anos depois, vem outro matemático chamado Johann Lambert. Ele trabalhou com os chamados quadriláteros, que hoje se conhece como quadriláteros de Lambert, né? Que é basicamente você pegar um quadrilátero de Sacchari e partir aqui no meio, né? De fazer algo assim, certo? Você parte aqui com a mediana, o que se obtém são os quadriláteros de Lambert, que são esse tipo de coisa aqui, certo? Bem parecido, né? Basicamente, os quadriláteros de Lambert são assim, né? São três ângulos retos, esse. E o quarto ângulo pode ser reto também, que no caso levaria a geometria euclidiana, certo? Pode ser obtuso, no caso seria equivalente à geometria elíptica, e pode ser hiperbólico, acutângulo,
que no caso seria correspondente à geometria hiperbólica. Novamente, ele conseguiu demonstrar que isso aqui é impossível. Pelo mesmo motivo que eu já expliquei antes, né? Mas ele não conseguiu ainda eliminar essa possibilidade, certo? E o que todos esses caras estavam fazendo e não sabiam que estavam fazendo, eles não estavam, na verdade, provando a impossibilidade do axioma das... Quer dizer, provando a impossibilidade de que o axioma das paralelas é falso, certo? Eles estavam, na verdade, provando que é possível fazer geometria desconsiderando o axioma das paralelas, certo? Só que eles não estavam se tocando disso, né? Eles não estavam percebendo que eles estavam produzindo geometria nova, em vez de simplesmente querer provar que a única geometria possível é euclidiana, certo? E falando um pouco mais aqui do que seria a geometria elíptica, a geometria hiperbólica, qual a diferença, olhando para o quinto postulado, dessas três geometrias, né? A geometria euclidiana, como eu já disse, se você usar aquele postulado que é equivalente ao do Euclides, é que por um ponto fora de uma reta passa uma única reta paralela a essa reta, certo? Na geometria elíptica, isso não existe, certo? Não existem retas paralelas na geometria elíptica, pelo menos no modelo que a gente vai trabalhar, certo? Nos próximos vídeos. E na geometria hiperbólica, na verdade, existem infinitas retas paralelas. Dado uma reta em um ponto fora dela, existem infinitas retas paralelas à reta dada, passando por aquele ponto escolhido, certo? Então, é basicamente essa diferença, certo? Porque aqui só tem uma reta paralela, aqui não tem nenhuma, aqui tem mais de uma, que na verdade são infinitas, certo? Mas, historicamente, assim, a primeira geometria não euclidiana que realmente surgiu como, de fato, uma geometria considerada possível, foi a geometria hiperbólica, certo? E aí vieram os trabalhos do Gauss e do Schreier-Scarth, certo? Eles tiveram ideias iniciais no início que seria a futura geometria hiperbólica, mas eles não chegaram a formalizar completamente, né? Quem realmente trabalhou mesmo com geometria hiperbólica foi o Lobachevsky e o Bolai, certo? Eu acho que Bolai está escrito errado, acho que tem um acento aqui, certo? Eles de fato realmente criaram a geometria hiperbólica, deram trabalhos iniciais que convergindo para a existência desse tipo de geometria, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora, certo? Mas enfim, basicamente a história foi essa. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos falando um pouco mais sobre isso, certo? Eu vou na verdade, historicamente ver a geometria hiperbólica, mas eu vou começar falando primeiro da geometria elíptica, porque ela é mais simples. Ela tem um modelo muito mais simples de entender, porque é o modelo da esfera, certo? Então é muito simples. Só para concluir, outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar. Bom, geometria euclidiana, geometria elíptica e geometria hiperbólica, né? Eu disse que aqui você só tem uma reta paralela, uma reta dada, passando por um ponto. Aqui você não tem nenhuma, aqui você tem infinitas, certo? Outra diferença é você olhar para a soma de ângulos em um triângulo, certo? A gente já conhece lá dos cursos do fundamental e do ensino médio, que se você pega um triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus, dois ângulos retos, certo? Isso na geometria euclidiana. Na geometria elíptica, a soma é maior que 180. Na geometria hiperbólica, a soma é menor que 180, certo? E aí você já vê esse tipo de coisa aqui, né? Nesses quadriláteros aqui que a gente comentou, certo? Se pegar aqui, se você pegar um quadrilátero e dividir ao meio por uma diagonal, que eu também não estou sabendo desenhar, você vai ter um triângulo. Olha para o triângulo de cima, certo? Aqui a soma dos ângulos é 180 graus, certo? Você dividiu aqui no meio, aqui 90, 90. Então, ao dividir ao meio, você dividiu por 45, 45 mais 90, 180. Aqui 45, 45, mas aqui ó, é maior que 90. Então a soma vai dar maior que 180. E aqui, pelo mesmo argumento, a soma vai ser menor que 180, certo? Então, essa é o tamanho de você diferenciar a geometria, né? Se você está com a geometria e você pega um triângulo e vê que a soma do maior que 180, você já sabe que você está num tipo de geometria que é elíptica, certo? Se a soma for menor, você está numa geometria hiperbólica. E se for igual, você está na geometria euclidiana clássica, certo?
Depois vieram outros trabalhos, obviamente. Ver o trabalho do Riemann, introduzindo o conceito de métrica, certo? Em uma variedade, e aí surgiu a geometria riemanniana, e, enfim. Mas nos próximos vídeos, de fato, a gente vai concentrar em geometria elíptica, e depois, posteriormente, geometria hiperbólica, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me inscrevam, certo? Tem o meu Instagram na descrição, certo? Espero que tenha ficado claro aqui o que eu falei, certo? E até a próxima.